Quando a gente acha que a tempestade passou, vem o aviso de que o furacão ainda está se formando no horizonte. A Lei Magnitsky, que atingiu o ministro Alexandre de Moraes, não foi o fim da história. Foi apenas o primeiro capítulo. O governo de Donald Trump, através de seu subsecretário de Estado, acaba de mandar um recado claro e gelado para Brasília. A punição não acabou. E pelo tom da mensagem, a surpresa que eles estão preparando para o ministro depois do julgamento de Bolsonaro pode ser ainda mais devastadora. Vamos tentar entender juntos a profundidade do que está acontecendo, porque este, para mim, é um dos momentos mais tensos e decisivos da nossa história recente. A gente viu a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, e houve, com toda a razão, um sentimento de vitória, de alívio, de que a justiça finalmente estava começando a ser feita. Foi um golpe duríssimo na estrutura de poder que se achava intocável. Mas o que a gente precisa entender, e a mensagem que está vindo de Washington é muito clara nesse sentido, é que aquilo não foi o ponto final. Foi apenas o começo. A gente precisa analisar a declaração que foi feita por Darren Beatty, que é o subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento de Estado americano. Ele não é um funcionário qualquer. Ele é um homem de confiança do secretário Marco Rubio e, por consequência, de Donald Trump, responsável direto pela nossa região, o hemisfério ocidental. Em uma postagem feita para marcar a independência do Brasil, ele escreveu algo que, para mim, é a chave para entender os próximos capítulos dessa história. Ele primeiro parabeniza o Brasil, fala do compromisso americano em apoiar o povo brasileiro na busca por liberdade e justiça, e então ele vai direto ao ponto. Ele diz, e eu traduzo livremente: para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos cujos abusos de autoridade têm minado essas liberdades fundamentais, nós continuaremos a tomar as medidas cabíveis. Eu quero que você preste atenção na palavra mais importante dessa frase: continuaremos. Ele não disse, nós tomamos a medida cabível sim no passado. Ele disse, continuaremos no futuro. Isso não é uma nota de repúdio. Isso não é uma formalidade diplomática. Isso é um aviso. É uma ameaça clara, direta, feita em praça pública, para que não reste nenhuma dúvida. É o governo americano dizendo, aquilo que a gente fez foi só o começo. A nossa caixa de ferramentas está cheia e a gente não vai hesitar em usar as outras ferramentas se vocês continuarem no mesmo caminho. E por que essa ameaça vem agora? Porque eles estão de olho no que está prestes a acontecer em Brasília, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para eles, esse julgamento é o teste final, o termômetro para saber se o Supremo Tribunal Federal entendeu o recado ou se vai dobrar a aposta no autoritarismo. A surpresa que eles estão preparando para o ministro, na minha opinião, está condicionada ao resultado desse julgamento. Se o Bolsonaro for condenado em um processo que o mundo inteiro já enxerga como uma perseguição política, eu não tenho dúvida de que a reação americana será ainda mais dura e devastadora. Mas que surpresas seriam essas? Que outras ferramentas estão nessa caixa do Trump? A gente pode especular com base no que a gente já viu e no que especialistas vêm dizendo. A primeira e mais óbvia é a expansão da Lei Magnitsky para outros atores do sistema. O recado do Darren Beatty não foi só para o Moraes, ele falou em Moraes e os indivíduos que o ajudam. Quem são esses indivíduos? Podem ser os outros ministros do STF, que continuam a referendar suas decisões, que se tornam cúmplices dos abusos. Podem ser os presidentes do Congresso e do Senado, que se omitem e não pautam os mecanismos de freio, como o impeachment. A gente já viu os nomes do Lewandowski e do Pacheco sendo punidos com a perda de vistos. O próximo passo pode ser a sanção financeira. A segunda ferramenta é a econômica. A gente já viu o tarifaço de 50%, mas a gente também já ouviu a ameaça de tarifas secundárias, de 100% por causa da nossa perigosa relação comercial com a Rússia. O governo Lula, em sua teimosia ideológica, continua a fazer negócios com o regime russo, e o Trump já avisou que não vai tolerar isso. Uma nova rodada de tarifas focada no nosso agronegócio pode quebrar o setor que sustenta a economia brasileira. E existe uma terceira ferramenta, que é talvez a mais assustadora de todas, que é o embargo tecnológico, a proibição de venda de chips de inteligência artificial, de componentes para a nossa indústria, para as nossas forças armadas. Isso seria, na prática, nos desconectar do futuro.
O que essa declaração do subsecretário de Estado nos mostra é que o governo americano não está mais tratando o caso do Brasil como uma simples disputa política. Eles elevaram a questão a um nível de defesa de seus próprios princípios e de sua própria soberania. E por quê? Porque as ações do ministro Moraes não se limitaram ao território brasileiro. Elas cruzaram a fronteira. Quando ele censura uma plataforma americana, como o X ou o Rumble, quando ele exige dados de cidadãos em solo americano, como o Rodrigo Constantino ou o Paulo Figueiredo, ele está, na prática, tentando anular a primeira emenda da Constituição americana em solo americano. E isso, para eles, é inaceitável. O Christopher Landau, que é o chefe do Darren Batty, já tinha dito isso de forma ainda mais clara. Nenhum juiz brasileiro nem qualquer outro tribunal estrangeiro tem poder para anular a primeira emenda. O que eles estão defendendo não é apenas o Bolsonaro. Eles estão defendendo a si mesmos, as suas empresas, os seus cidadãos e os seus valores. E é por isso que a reação deles é tão forte e tão determinada. E a gente vê o reflexo desse pânico nos corredores de Brasília. A gente viu a notícia de que os ministros do STF estavam tentando, desesperadamente, fazer contato com políticos e acadêmicos nos Estados Unidos para tentar reverter a situação e não tiveram sucesso. A gente viu o discurso acuado do ministro Barroso, dizendo que não quer escalar o conflito. E a gente vê o governo Lula, que antes debochava, agora se movendo para tentar negociar, mesmo que de forma atrapalhada. O que me parece é que eles, lá em Brasília, finalmente entenderam que a brincadeira acabou. O que eles não parecem ter entendido ainda é que a única forma de parar essa escalada de pressão não é com notas de repúdio ou com tentativas de negociação de bastidores. A única forma é com ações concretas. É com o fim da perseguição, com a restauração da liberdade de expressão, com a aprovação da anistia. Enquanto eles continuarem a tratar a oposição como inimiga e a Constituição como uma sugestão, a pressão vai continuar a aumentar. A surpresa que o governo Trump está preparando não é uma vingança pessoal. Na minha opinião, é uma resposta calculada, uma jogada de xadrez. Eles estão dizendo, nós demos o primeiro aviso. Agora a bola está com vocês. O mundo inteiro está assistindo ao julgamento do Bolsonaro. A decisão que vocês tomarem vai nos dizer se vocês entenderam o recado ou se nós vamos precisar ser ainda mais claros. A gente fica aqui na torcida para que o bom senso prevaleça, mas se não prevalecer, a gente sabe que o furacão que está se formando no horizonte pode de fato ser devastador. Essa história toda é um verdadeiro jogo de nervos. E os próximos dias, com o julgamento do ex-presidente, serão decisivos para o futuro do Brasil. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acredita que essa ameaça de novas medidas é real? O que você acha que o Supremo Tribunal Federal vai fazer diante dessa pressão? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre o que está por vir. Se essa análise te ajudou a entender a gravidade do momento, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa estar ciente da encruzilhada em que nos encontramos. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai perder nenhum lance dessa partida histórica. Um grande abraço.